Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, que o Senhor está nos dando de estar nos reunindo mais uma vez para louvar, ouvir mais da palavra do Senhor. E quero agradecer pela oportunidade que foi me dada só para conduzir agora a primeira oração, o louvor. E em nome de Jesus Cristo, daqui a pouco o pastor vai estar trazendo a palavra para a gente. Amém? Amém. Queria que os irmãos se colocassem de pé, para a gente estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de meditar na palavra dEle, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez eu venho até aqui, Senhor, na Tua santa presença. Primeiramente, Senhor, para te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Se de alguma forma, Senhor, desagradei o Teu coração, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, e me perdoa, meu Pai. Mas eu quero te agradecer também pela rica oportunidade que nós temos, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Não há outro lugar, Senhor, melhor a não ser estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, sentir o Teu Espírito Santo através dos louvores, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai alcançando cada lar, Senhor. Cada pessoa que vai estar assistindo, Senhor, essa pregação. Em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que precisa, Senhor, do Teu milagre, da Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, física ou espiritual, meu Pai. Venha nessa noite, ó Senhor, alcançando, Senhor, cada um de nós. Ó Pai, continua nos protegendo, Senhor, disso que está acontecendo nesse mundo, ó Pai. Mas não só protegendo o Senhor da doença, mas que o Senhor também proteja, Senhor, do desemprego, que o Senhor nos proteja, Senhor, de todo o mal, meu Pai. Que a sua graça, Senhor, possa nos alcançar todos os dias. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sempre te buscar e acreditar, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, que só o Senhor é Deus em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho até aqui também na Tua presença, meu Pai, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor mais uma vez deu essa oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, de estar Te adorando, de estar Te exaltando, onde, Senhor, não quero me sentir privilegiado, Senhor, melhor do que ninguém, mas graças te dou, Senhor, porque estou na Tua presença. Graças te dou porque estou aqui reunido com a minha família, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero, Senhor, que essa palavra alcance cada família, cada irmão da comunidade evangélica servo do Senhor, cada parente, cada amigo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa tocar com suas poderosas mãos, reverter, Senhor, essa situação em nossas vidas, ó Pai, e que o Seu nome venha ser glorificado em tudo, Senhor, que acontecer em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, por causa do Teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que os nossos olhos não imaginam, Senhor, aquilo que as nossas mãos não podem fazer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queria convidar os irmãos para estar louvando junto com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é grande. Ele não perdeu, em nome de Jesus Cristo, o poder que há nas mãos dEle. Aleluia. Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Deus de poder e Adore glória. com seu coração aberto. Deixe o Senhor entrar em sua vida. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Aleluias. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare bem forte que Ele é grande. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Aleluia. Encerra essa oportunidade. Amém. Aleluias. Queria convidar o pastor para estar vindo trazer a palavra para nós. Glória a Deus. Aleluias. Deus de poder e glória. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade. Culto de poder de filho, culto, né? Onde nós já oramos, onde nós já adoramos ao Senhor. E agora vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Eu quero pedir para a amada igreja que você abra a sua palavra num texto bastante conhecido, que é em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, me coloco na tua santa presença, junto com a amada igreja, para, meu Pai amado, te pedir nesse momento que o teu Espírito Santo use a minha vida, Senhor, para ministrar a tua santa palavra. Que, meu Pai amado, o Senhor venha sobre nossas vidas e alcance a vida de todos que terão acesso a esse vídeo, trazendo sim, meu Pai amado, a esperança de uma nova oportunidade, meu Pai, para vencer todas as dificuldades, todas as lutas que muitas vezes se colocam em nossos caminhos. Peço a tua bênção, a tua proteção e o teu revestimento em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz Amém. e graças a Deus. Amém, amados? Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. O tema da pregação hoje: nunca é tarde para recomeçar. Aleluia. Nunca é tarde para recomeçar. Amém? Glória a Deus. Acompanhe a leitura, amados, em nome de Jesus. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse:
Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A igreja pode dar um glória a Deus pela palavra? Quando a gente pede para dar um glória a Deus, é porque com certeza, né, a gente quer exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo pela revelação da Santa Palavra. Eu confesso para os irmãos que tem dias que fisicamente, como hoje, a gente se sente bastante cansado mediante as nossas atividades. Mas eu também entendo que o físico pode estar cansado, mas o espiritual não. Então, quando a gente lê uma palavra como essa e a gente coloca como tema que nunca é tarde para recomeçar, é importante a gente analisar tudo aquilo que Deus quer revelar através da palavra, no sentido principalmente da nossa aproximação a Ele. A gente está vendo aqui um texto que fala de um pai que tinha 2 filhos. E com certeza você já deve ter ouvido muitas ministrações a respeito dessa passagem. E fala que dentre os filhos, um dele queria que ele desse aquilo que ele tinha direito como herdeiro, porque ele decidiu abandonar a casa. Ele decidiu viver a vida dele, ele decidiu partir para o mundo. E o outro, né, permaneceu ao lado do pai. Eu costumo dizer, né, muitas vezes, os amados da igreja, que em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, né, quando a gente está próximo do Senhor, isso não nos isenta de ter problemas, de passar lutas, ter adversidades. Mas uma situação é você ter lutas, adversidades, estar ao lado do Pai, e a outra situação é você ter as suas lutas e estar distante dele. Eu usei até como exemplo meu filho, né? Se de repente ele tropeçar numa pedra e eu estiver próximo, eu vou socorrer imediatamente. Mas se ele estiver distante de mim, muitas vezes acontecer isso, não vai ter como eu chegar e socorrer o meu filho. O que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes, mediante a tudo que nós vivemos, existem situações que parecem ser mais atrativas para mim e para você de que caminhar com Jesus e que estar ao lado de Jesus. E muitas vezes, por nossas vontades, nós decidimos fazer coisas que com certeza vai alegrar nossa alma, vai alegrar nossa vontade, mas vai nos afastar do Senhor. E nesse texto a gente observa isso. Como é que um filho pede para o pai, de repente, riquezas, se era uma situação que ele só teria direito quando o pai perdesse a vida? Não, ele em vida pediu para o pai: pai, me dá o que eu tenho direito, que eu quero sair, eu quero viver a minha vida. É complicado isso, não é, irmãos? Porque se a gente observar a palavra e todo o texto que a gente leu, eles tinham uma vida confortável. Eles tinham uma vida onde o pai até empregava outras pessoas, onde financeiramente falando, eles não tinham necessidade. Mas, né, o desejo de partir para o mundo, de conhecer outras situações, porque ali ele não se contentava com o que tinha, fez com que ele pedisse ao pai isso. E ali o pai, né, com certeza, com dor no coração, eu creio dessa forma, acabou cedendo o pedido do filho. Mas o que a gente entende, se a gente meditar em todo o texto, esse pai era um servo do Senhor. Ele resolveu não criar, de repente, um impedimento para que o filho não fosse, mas eu creio que em todo o tempo ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor para que esse filho retornasse. E o que a gente vê aqui dentro do texto é que quando a gente parte para fazer aquilo que o mundo oferece, tudo no começo parece que é prazeroso, parece que é gostoso, parece que é bom, e na prática até é, se a gente olhar para o que a gente carne nossa quer. Mas se a gente entender que tudo isso tem um preço, né? Aquilo que hoje é gostoso, mas nos afasta do Senhor, lá na frente vai ter, né, uma cobrança por isso. E a gente vai ter que estar respondendo pelos nossos atos.
A palavra deixou bem clara que esse moço durante um tempo se prostituiu, que esse moço se divertiu, que esse moço participou de muitas farras, usando o termo do mundo, mas disse que em um determinado momento o dinheiro que ele tinha acabou. E quando aquele dinheiro acabou, aí aquelas amizades que ele tinha já não tinha mais, aquelas pessoas que ele estava envolvido já não estava tão próximo deles, e ele passou muita e padeceu muita necessidade, chegando ao ponto de desejar comer comidas que porcos comiam. E muitas vezes Deus ele permite isso na minha e na sua vida. Muitas vezes Deus permite que a gente, com as nossas escolhas, caminhe até um determinado tempo da nossa vida, fazendo aquilo que a gente deseja, e aí num determinado momento que Ele fala, chega para mim e para você, Ele acaba mostrando, olha, você era feliz com o que você tinha. Você tinha um lar, você tinha uma família, você tinha paz, você tinha comunhão, você não tinha falta de nada, mas você fez uma escolha. E a tua escolha agora está mostrando para você que esse caminho não é o melhor. O que eu quero chamar a atenção da igreja? Quando a gente fala que nunca é tarde para recomeçar. Porque muitas vezes a gente até erra. Quem daqui de nós, ou quem está assistindo o vídeo, que não errou ou que não pecou? Mas o que eu quero chamar a atenção é que quanto mais rápido eu reconhecer que eu errei e eu voltar para o caminho para fazer a vontade do Senhor, mais rápido eu vou estar me livrando daquela situação que quer me levar para a morte. Esse rapaz, literalmente falando, se ele não decidisse voltar para o pai, ele ia acabar morrendo, porque ele não tinha mais sustento, ele não tinha ganho, ele estava padecendo necessidade, ele estava passando fome. Então no pensamento dele ele começou a imaginar, olha, os empregados do meu pai comem, tem uma situação muito melhor do que a minha, e eu vou voltar para o meu pai, mesmo que ele me reconheça mais como filho, mas se ele me ceder de repente uma oportunidade de trabalho, dessa forma eu vou agarrá-la para poder me manter vivo e sobreviver. Sabe o que eu quero chamar a atenção? Quando a gente fala que nunca é tarde para recomeçar, porque a gente tem que entender que dentro desse tema existe uma palavra chamada oportunidade. Dentro desse tema existe uma palavra oportunidade. E a oportunidade que Deus permitiu que esse jovem tivesse era de reconhecer que tinha errado. Era reconhecer e que tinha errado. E quando a gente chega nesse ponto, eu creio que junto com esse reconhecimento vem o arrependimento. Porque quando a gente identifica e deixa de lado o nosso orgulho para entender que a gente poderia ter feito diferente e não fez, a gente está mostrando principalmente para Deus, olha, por que eu pedi o dinheiro do meu pai? Por que eu me afastei da minha família? Por que eu decidi fazer isso? Eu precisei perder tudo para poder então entender que eu estou errado. Muitas vezes Deus permite isso na minha e na sua vida. Que a gente chegue ali no fundo do poço para que a gente reconheça que aquela escolha que a gente fez por um momento de alegria na nossa vida não foi a escolha correta. Eu não sei o que você está vivendo no atual momento. Quais são as suas necessidades, quais são as suas adversidades. Mas Deus está falando comigo e está falando com a igreja. E está falando com quem vai ver esse vídeo. E Ele está falando para mim assim, e está falando para você. Nunca é tarde para recomeçar. E você estiver entendendo a oportunidade que Deus está te dando através dessa palavra, é que para que você medite e identifique de que forma você pode consertar o erro e voltar para o caminho. E fazer, com certeza, pessoas felizes e você uma pessoa feliz. Porque a outra oportunidade que eu estou mencionando e eu marquei aqui é de consertar o erro. Não é só eu me arrepender, mas eu tenho que ter uma atitude de mudar aquilo que eu fiz errado. E eu, corrigir o que está errado. E o que esse rapaz fez? Ele falou, se eu voltasse para o meu pai, ele entendeu, eu errei, mas se eu voltar, eu vou estar consertando o erro. Porque eu vou estar mostrando para o meu pai que a minha escolha não foi a correta. Sabe o que eu quero falar para você, irmãos e irmãs? O nosso Pai está lá em cima. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes o que Ele espera de mim e de você, seja qual área da nossa vida for, é que a gente identifique se a gente fez a escolha errada. E se nós fizemos a escolha errada, a gente se arrependa da escolha que nós fizemos. E se a gente se arrepende da escolha que nós fizemos, nós vamos querer consertar essa situação de alguma forma. E a maneira de você consertar já vem precedido do teu arrependimento.
Então, esse jovem não ficou só no pensamento, não, ele tomou uma ação. Ele entendeu que ele precisava voltar para casa, voltar para o pai. E a ideia e o propósito disso, a princípio parecia só em ter alimento. Mas no fundo, o que ele demonstrou aqui é que ele falou, não, né, eu tenho que voltar para o início. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? É que essa é uma outra oportunidade. Quando a gente fala que nunca é tarde para recomeçar, eu queria deixar uma pergunta para a igreja. Começar é mais fácil ou mais difícil do que recomeçar? Pense nisso que eu estou falando. Eu imagino que nem a minha esposa aqui faz os crochê dela e os tricô dela. Ela começa a fazer e ela já fez um grande, um tamanho enorme ali, de repente, do que ela está fazendo. E ela percebe um erro. E aí eu vejo ela desmanchando tudo para começar de novo. Aí eu falo para você, o que é mais fácil? Começar ou recomeçar? Para a gente entender que começar é mais fácil, o recomeço não deve fazer parte da nossa vida, principalmente quando a gente tem Jesus no nosso caminho. A gente começa a caminhar com Cristo, mas por escolha pessoal, individual e particular, muitas vezes a gente para no meio do caminho. E muitas vezes a gente deseja recomeçar. Não é que você não deva fazer isso, você tem que fazer isso. Mas você vai ver que a sua luta é muito maior para se manter no caminho do que se você tivesse mantido nele. Eu entendo que esse rapaz ele teve que ir para o mundo, porque ele fez uma escolha. Mas para poder recomeçar e voltar para ele, teve que voltar. Então ele teve dois trabalhos, de ir e de voltar e entender que o que ele tinha escolhido não era o correto. E que o fez padecer e entristecer não só ele, mas toda a família. O que Deus está querendo falar comigo e com a igreja? A gente precisa entender o que Deus está falando através da palavra. Porque, pensa bem, eu posso não concordar muitas vezes com meus filhos fazem. Pensam, da maneira como agem, mas eu não deixo de ser pai. Você não deixa de ser pai. Você não deixa de ser mãe. Eu posso muitas vezes não apoiar as escolhas que eles fazem, mas eu não posso deixar de orar por eles. Eu não posso deixar de interceder por eles. Porque tudo isso, colocado no altar do Senhor, eu creio, o Espírito Santo, em determinado momento da vida deles, vai fazer que eles enxerguem o que está sendo semeado hoje, através da palavra e da orientação que vem do próprio Deus. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu confio. Porque a palavra de Deus vai nos dar um ensinamento que diz assim, e se eu acreditar, toda a minha casa servirá ao Senhor. Então, se eu acredito, por mais que o inimigo ofereça pratos, situações que possam chamar a atenção deles, vai prevalecer a palavra do Senhor, porque eu creio nela. E não por vista, mas por fé. Então eu tenho que liberar a palavra, porque a palavra de Deus também diz que ela nunca volta vazia, mas ela vai cumprir para que foi enviada na vida daquele ao qual recebeu a palavra. Hoje pode não estar entendendo. Pode até ser constrangedor, pode até me causar uma situação, porque não é isso que eu quero para a minha vida agora. Mas eu tenho certeza que como esse jovem, amém? Essas vidas que receberam a palavra, vão parar por um momento para pensar. Se o que você liberou através do Espírito Santo, realmente não tem sentido na tua vida. Esse jovem voltou e o pai fez o quê? Mandou ele embora? O pai não quis saber? O pai se colocou como ele empregado? Não. O pai estava de braço aberto, esperando o filho. E o filho também foi de braço aberto. E o mais bonito de tudo isso é que quando o filho chegou, ele pensou que ia ser recebido de outra forma. Sabe o que Deus está falando aqui? Que você pode até ter saído dos caminhos do Senhor. Pode ter voado pelo mundo, feito um monte de coisas. Mas Ele está de braço aberto, te esperando retornar para Ele. E quando a gente fala que nunca é tarde para recomeçar, é porque a gente tem um Pai misericordioso, um Pai longânimo, um Pai bondoso, um Pai que está preparado para nos receber se realmente existir arrependimento, se realmente existir a vontade em mim e você de consertar o erro. E para isso eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação. E é isso que Deus está colocando no meu coração hoje. O que você precisa recomeçar na sua vida? Na sua vida conjugal? Como é que você está agindo, marido e esposa?
Qual é o comportamento de cada um? Quem é que está cumprindo a palavra dentro desse relacionamento? Quem não está? Quem é que precisa recomeçar? Quem é que precisa mudar as atitudes? Nunca é tarde para recomeçar. Agora chegou a hora de colocar o orgulho por terra e entender que cada um pode fazer mais. E mais dentro da palavra. A gente estende isso para os filhos. Como é, pai, que você está tratando os seus filhos? Como é, filhos, você está tratando os seus pais? O que existe no relacionamento familiar e deveria só existir? A palavra amor. Compreensão. E eu tinha que andar em quê? Em conformidade com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se eu ando em conformidade com a palavra de Deus, a família não foi constituída para ser maldição, não foi constituída para ser bênção. E quando a gente vê esse texto, o que a gente viu? O inimigo, de certa forma, agiu na conduta do filho. Mas depois que ele perdeu tudo, cadê o inimigo para ajudar o filho? O filho teve que voltar para a casa do pai. E aí entender, né, que tudo que ele tinha orientado, tudo que ele tinha conversado, tudo que ele tinha mostrado, começou a fazer sentido. Infelizmente, o mundo diz, porque isso não existe a palavra, que muitas vezes a pessoa procura Deus por causa da dor. Se ela estiver bem, enquanto ela estiver bem fazendo tudo aquilo que ela deseja, vai continuar fazendo. Mas muitas vezes Deus permite que cada um chegue ao fundo do poço para poder entender, nossa, por que que eu menti? Por que que eu enganei? Por que que eu decidi fazer isso? Então entenda o que Deus está falando. A oportunidade hoje, com certeza, é de se arrepender. A oportunidade hoje é de consertar o que errou. A oportunidade hoje é de voltar para o início. E a gente fazendo dessa forma, a gente vai estar fazendo como esse rapaz. Só que tem outros problemas dentro desse texto. Que o rapaz voltou, o pai alegrou, cobriu ele com vestes, mandou matar um animal para fazer uma festa, porque ele entendia, olha, meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Mas infelizmente dentro da família, um outro irmão que deveria, da mesma forma, ficar feliz, não, se entristeceu. Porque viu o tratamento do pai com aquele que tinha errado e não concordou com aquilo. Veio os ciúmes, veio a inveja, veio o desejo de chegar e, pô, ele fez tudo errado e tem uma festa. Eu estou do lado do Senhor e eu não tenho essa festa. Você vê que tanto o filho que foi, como o filho que ficou, precisava ser liberto. E o pai era o único dentro desse texto que estava firmado na rocha que era o Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter tentado impedir o filho de sair. Mas eu tenho certeza que o Espírito falou assim, não impeça, apenas o oriente. E dessa forma aconteceu. Mas quando ele voltou, ele recebeu o filho. E aí ele começou a mediar a volta do filho com outro filho, que não entendia a alegria de ter o irmão de volta. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes você até se afasta de Deus, por causa da sua conduta, por causa da maneira como você se comporta, e ainda cria inimizades dentro da tua igreja, dentro do seu ministério. E muitas vezes Deus até falou para você voltar para aquele lugar, e você não voltou ainda porque você tem intriga com algum irmão. E você sabe que se você voltar para esse ministério, fazer a vontade do Senhor, você não vai ter mais comunhão com Ele. Primeira coisa, faça como esse menino. Reconheça que você se errou e se arrependa. E tente consertar o que você fez de errado. Mas para vocês que ficaram no ministério, que de repente hoje até mágoa de alguém, tristeza com alguém, não faça como o outro irmão fez. De achar ruim a volta desse amado, dessa amada, para a casa que muitas vezes Deus escolheu para que ele fique. Porque se você estiver fazendo, você está tão errado como ele que saiu. E a palavra está falando que Deus está dando oportunidade. Qual é a oportunidade agora? De liberar perdão. Qual a oportunidade agora? De pedir perdão. Qual a oportunidade agora? De evitar a contenda. Qual a oportunidade agora? De evitar a divisão. Quem cria divisão, presta atenção no que o pastor está falando. Quem cria divisão é como rebelião. Lúcifer queria subir e ficar no alto dos céus igual a Deus, sendo criatura de Deus. Mas ele não sabia que o nosso Deus Todo-Poderoso é onisciente. E quando ele imaginou que ele poderia fazer isso, ele foi lançado da presença de Deus.
Então, se eu estou entendendo o que a palavra está falando, ela está falando de um novo recomeço, mas está falando de oportunidades. Oportunidade para mudar minha conduta. Oportunidade para ser cristão. Oportunidade para amar o próximo como a si mesmo. Oportunidade para amar a Deus sobre todas as coisas. Oportunidade para amar aquele meu irmão que falou mal de mim e que me apontou. Porque a diferença daquele que serve é Deus que está fazendo. E se ele fala que ele tem que manter o joio no meio do trigo dentro da igreja, porque ele vai fazer a colheita e vai separar o joio do trigo, não é eu nem você que tem que fazer isso. O irmão não poderia chegar e contender com o pai porque ele fez uma festa por mão dele que estava voltando. Mas ele não achou certo. Ele não aceitou aquilo. E você dentro do teu coração tem esse pensamento, meu irmão. Então muda. Hoje Deus só quer dar uma oportunidade para você. Que você nesse período que você tem mais tempo para buscar Deus do que você tinha antes por causa do confinamento, é hora de você parar para pensar nisso. É tão lindo eu ver o que a minha esposa está fazendo com as irmãs aí, num propósito de 21 dias, onde eu estou vendo sinais. Eu nem vou ficar falando testemunhos aqui, porque se a gente vai voltar para a igreja vai ser dito lá. Há de pessoas que precisou muitas vezes desse confinamento para se aproximar de Deus de uma maneira que não tinha se aproximado ainda. E o momento que a gente está parado, às vezes a gente perder tempo com muitas outras coisas, é o momento da gente estar buscando a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, Ele entra dentro de nós e nos purifica. Eu fisicamente hoje, minha vontade era ficar deitado no sofá da minha sala. Mas espiritualmente, Deus falava, olha, você pode até estar cansado fisicamente, mas você tem que pegar a minha palavra para que alcance vidas que precisam receber essa oportunidade hoje. Então quando a gente medita nesse texto, o que a gente entende? Que Deus operou de uma maneira sobrenatural e reuniu aqueles que estavam afastados. Que tudo isso que você está vivendo agora te faça reunir novamente com pessoas que estão afastadas de ti. Seja no ministério, seja na família, seja no meio da parentela, mas que você libere perdão porque você não está entendendo. A palavra de Deus fala em Pai Nosso que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E se eu não sou perdoado, eu estou indo para onde? Para Nova Jerusalém ou para o inferno? Então entenda, eu creio que o propósito de tudo isso que a gente está vivendo é para que a gente se aproxime mais. E por mais que a gente seja agredido com palavras, com situações, a gente tem que absorver isso e mostrar que realmente você serve ao Senhor. A gente tem que ter o comportamento do Pai. Foi, levou, bagunçou, fez o que queria, agora quer voltar? Vem. Porque é dessa maneira que Jesus Cristo faz comigo e com você. Quantas coisas erradas eu fiz lá fora. Mas o dia que eu decidi crer e buscar esse Senhor e recebê-lo, Ele me recebeu. Quantas coisas você já errou, mas você só olha o erro dos outros e não olha para si próprio. É o que Deus está falando. Então, estou terminando. Se você for em 1 Samuel, não precisa, né? Eu quero que você preste atenção, capítulo 17, do 23 ao 47, você vai ver um texto que fala sobre Davi. E esse texto, nesse momento, está falando do momento que ele enfrentou o gigante Golias. Antes dele ir para esse ambiente onde existia esse confronto, ele foi ungido como rei, pelo profeta amando de Deus. Só que por ele ser jovenzinho, e não estar envolvido no exército, mas cuidando das ovelhas do pai, ele não era aceito nem pelos próprios irmãos, nem pela própria família. Você vê que a família faz diferença? Mas, diz a palavra de Deus que Deus não olha com os nossos olhos. Graças a Deus por isso. Porque os nossos olhos colocam muito julgamento. A gente tem um pré-conceito das coisas. A gente acaba muitas vezes olhando para a pessoa e não gostando dela só de olhar. A gente nem a conhece. Mas Deus nos conhece por dentro. E quando ele mandou o profeta até a casa desse homem de Deus para que o filho dele fosse levantado como rei, ele estava olhando para as atitudes de Davi. Resumindo o texto, nesse momento mesmo Davi sendo ungido a rei, o pai pediu que ele levasse alimento para os irmãos que estavam ali em embate com o gigante Golias. Diz a palavra de Deus que ninguém teve coragem de enfrentar o gigante, porque era um homem experiente, forte, já tinha vencido muitas batalhas, mas mediante aos costumes, aqueles homens que serviam ao exército ali do rei Saul estariam aptos a enfrentar, mas tinham medo.
Mesmo Davi sendo ungido a rei, ele obedeceu o pai. E foi levar alimento para os irmãos. Só que quando chegou naquela situação que ele viu o que estava acontecendo, ele mesmo, com 17 anos, aparência frágil, tudo, decidiu enfrentar o gigante. Aí a gente volta para a palavra oportunidades. Muitas vezes você quer mudar a sua vida. Você quer conquistar coisas grandes. Mas para você conquistar coisas grandes, você vai ter que enfrentar lutas grandes. De repente, eu não posso falar que uma luta grande para mim é a mesma que a sua. Muitas vezes uma luta grande para mim é de repente eu passar por uma fraqueza. Que eu não consigo passar quando eu sou afrontado por alguém. Se me olhar torto, eu já vou querer reagir de uma maneira diferente. Se me falar algo, eu vou querer fazer de uma maneira diferente. Talvez o grande desafio, a grande conquista para você que é servo de Deus, é não receber mais isso como afronta. Mas aqui tinha um homem que chamava para a guerra. E ninguém tinha coragem de enfrentar. Sabe qual a diferença do crente? É justamente isso. Porque quando ele está cheio do Espírito Santo, ele sabe o momento que ele tem que enfrentar o gigante. E Davi entendeu dessa forma. Então ele entendeu que aquela oportunidade poderia mudar o contexto dele no meio da família, perante a sociedade e perante o rei. E dessa forma aconteceu. Porque Deus não vai levantar ninguém que é derrotado. A própria palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Então quando ele levanta, ele sustenta. Então a grande oportunidade de Davi estava numa luta. Eu creio que Deus vai dar grandes oportunidades para quem está vendo este vídeo. E Ele não quer que você pare no meio do caminho. Ele quer que você enfrente o gigante. Se esse gigante é você mesmo, então enfrente você mesmo. Que você mude a tua atitude como mudou o jovem. De entender que errou e precisava voltar para o Pai. Porque muitas vezes a gente só olha o erro do outro, como eu já falei anteriormente. E não olha para nós mesmos. Então essa oportunidade que ele teve o fez rei, o fez conhecido e valorizado perante toda a sociedade. Eu digo assim, a palavra de Deus fala, não lembro agora o versículo, que todos nós um dia teremos uma oportunidade. Tem uns que têm muitas e não aproveitam. Tem uns que têm uma só e agarram com unhas e dentes porque sabem que Deus está naquele negócio. Foi o que aconteceu com Davi. Tem muitos que recebem um carinho, a misericórdia de Deus, o tratamento de Deus, mas continuam no mundo. Continuam fazendo o que é errado. E às vezes dentro da igreja, mas continuam fazendo as coisas erradas porque não conseguem passar por cima do seu orgulho. Porque eu não vou me rebaixar para ele ou para ela. Se a gente entender que isso é Satanás que está atuando, a gente está perdendo hoje a grande oportunidade da nossa vida. Está no centro da vontade do Senhor. Então quando a gente medita na palavra, eu vou terminar, um outro homem que teve uma oportunidade foi Neemias. Se for ver no capítulo 2, versículo 5, ele pede ao rei Artaxerxes que ele permita que ele vá ajudar e reedifique os muros. Irmãos, os muros caíram porque o povo desobedeceu. E o povo ficou preso na Babilônia 70 anos. Mas ele, cheio do Espírito Santo, decidiu reconstruir os muros. Mais que reconstruir os muros, ele conseguiu unir o povo que ali estava para participar dessa reconstrução. Mas antes, a gente já conhece a palavra. Foi um homem que chorou quando soube o que estava acontecendo. Foi um homem que identificou que estava errado, em pecado perante a presença de Deus e pediu perdão. Foi um homem que decidiu orar e jejuar. Decidiu clamar a Deus, lembrando das promessas do Senhor. E aí ele tomou força para reconstruir os muros. Então, mais uma vez o tema: nunca é tarde para recomeçar. Quero pedir a Deus que essa palavra venha ter falado contigo. Principalmente você que se afastou do Senhor. Ou que você por esses dias errou com o Senhor, pecou no caminho. Você sabia o que tinha que fazer e fez da maneira errada. Você que estava na igreja, no ministério, e saiu da igreja, no ministério, e não está em lugar nenhum. Mas precisa voltar para a presença de Deus. Você que foi tomado agora pelo Espírito Santo e entende que precisa receber o Senhor como único e exclusivo Salvador da sua vida. Você que tem contenda com um amado que congregou contigo. Uma amada que congregou contigo.
com pessoas que muitas vezes são da tua parentela, mas não te suportam e você não suporta. Deus está dando a oportunidade hoje de liberação de perdão, de pedido de perdão e mudança de vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se Jesus voltar agora, meu irmão, você tem certeza que você subiria com ele? E esse rapaz, por ter feito tudo correto, quando identificou o erro, com certeza chamou a atenção do Senhor. Que a gente venha chamar a atenção do Senhor e não de Satanás, com as nossas atitudes. Porque o Satanás muitas vezes sabe as nossas fraquezas. Mas se você souber o Deus que você serve, você não vai deixar que Satanás tome a tua vida. E você vai agir do jeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço para a igreja ficar de pé. Vamos estar fazendo uma oração para terminar. Abra suas mãos assim. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, já oramos para Ti hoje pela segunda vez. Já adoramos o Senhor hoje. Do envio desse vídeo, Senhor, para que alcance almas, meu Pai amado, que necessitam recomeçar, meu Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, e mediante esse momento que vivemos, mais ainda, Senhor. Mas eu sei que o mais importante de tudo isso é nós entendermos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que sem o Senhor, meu Pai amado, João 14,6, não veremos a face do Senhor. Que o meu irmão e minha irmã tenham força, Pai, para recomeçar. Para entender, meu Pai amado, que tudo aquilo que o inimigo criou, meu Pai amado, para tirar do caminho, Senhor, não vai, meu Pai amado, prosperar em sua vida. Mas que o desejo de fazer a Tua vontade, Senhor, é muito maior que tudo isso. E hoje vai pegar o telefone e vai ligar para aquela vida, meu Pai amado, que ainda, meu Pai amado, não conversa há muitos anos. Muda, meu Pai amado, esta casa, esta família, essas pessoas, Senhor. E cobre-nos com Teu sangue, Pai, nos livrando, nos revestindo e nos protegendo de todos os males. Mas eu coloco a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha neta, do meu sogro, do meu genro, a vida dos meus pais, dos meus irmãos de sangue, a vida dos meus cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, toda a minha parentela, Senhor, todos os amados da comunidade evangélica serva do Senhor, que alguns eu não tenho visto mais, Senhor. Mas eu coloco, meu Pai, as pessoas que se colocarem no nosso caminho. Essa palavra entre e faça a mudança que nós precisamos, Pai, e que a gente recomece. Entra, meu Pai amado, nos lares, Senhor, que existe casais separados, Senhor, famílias separadas. Entra, meu Pai amado, no meio da parentela, que irmão não conversa com o irmão. Entra, Pai, no meio da igreja, que irmão deixou de falar com o irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muda tudo isso, Pai. Pois eu creio que hoje é um dia de um novo recomeço, onde nós devemos recomeçar exaltando e glorificando o Teu santo nome. E tirando as astutas ciladas do inimigo de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a sua bênção em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz Amém. E graças a Deus.